Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e também, é claro, a cotação dos seus grãos, sejam eles soja, milho ou trigo. E por falar no milho, pessoal, ontem a gente teve atualização aí de como estão as exportações aqui no Brasil e a gente já vem para bater o recorde que foi da exportação da safra passada. A gente tem um número hoje de 47,495 milhões de toneladas, que já é acima dos 46,6 milhões de toneladas da temporada anterior. Mês de dezembro, até o momento, exportamos 3.684 mil toneladas. Esse número tende a crescer e ficar mais próximos aos números dos meses anteriores, ou seja, na casa de 8 milhões de toneladas. E em janeiro encerraremos o nosso programa de exportação de milho, que tende a ser ainda bem grande, próximo dos 55 milhões de toneladas. Para a soja, a gente teve praticamente 2 milhões de toneladas até esse momento em dezembro, marcando aí um acumulado de 99,6 milhões de toneladas exportadas, contra 77 milhões da temporada passada. É claro, na temporada passada a gente teve alguns problemas com a produção de soja aqui no Brasil e isso fez com que esse número aqui também ficasse menor, né? Essa safra de agora ela foi muito boa, produziu muito bem, então faz sentido a gente ver números maiores também aqui para ela nas exportações. E também, assim como o milho, o programa de exportação da safra 22-23 acaba agora em janeiro. No próximo mês aí teremos os dados concretos de quanto foi o tamanho da exportação, tanto do milho quanto da soja. Mas o fato é que ambas vêm forte e tende aí a bater recordes, né? Milho já batendo, soja também, e vai seguir forte esse programa de exportação. Pessoal, olhando para os gráficos, a gente viu então uma retomada do petróleo. O petróleo subiu bem nos últimos dias, aí isso está relacionado a alguns problemas logísticos, principalmente lá com o canal de Suez. Muitos ataques de extremistas, rebeldes, terroristas, chamem como vocês quiserem, mas o fato é que algumas células aliadas ao Irã estão aí fazendo ataques a navios comerciais, principalmente de petrolíferas. Então isso acaba puxando, criando uma tensão novamente neste mercado de petróleo e a gente viu o reflexo disso na alta dos preços do petróleo. Para a parte do óleo de palma, pessoal, ontem tivemos uma alta de 1,44%, hoje o mercado lá fechou com 0,29%. A gente tem para a soja, ontem subiu, para o óleo de soja, desculpe, subiu 1,3% e hoje já vem fazendo um movimento de queda de 0,55%. Para a soja em grão, a gente teve também um movimento altista no dia de ontem, subiu 8 cents por bushel, 0,64% de alta. E hoje já entrega boa parte dessa alta, no momento caindo 0,78%, caindo 10 cents por bushel. Para a parte do farelo, ontem a gente teve alta também, então o complexo da soja todo em alta no dia de ontem, subiu 1,21% e hoje no pregão noturno cai 0,67%. Trigo, Rússia voltou a participar do mercado, está entregando basicamente mais barato do que o resto do mundo, natural. Tem as questões de guerra lá, tanto Rússia quanto Ucrânia vendendo produtos como milho e trigo mais abaixo do que os preços praticados pelo resto do mundo. E ontem a gente viu o impacto disso na Bolsa de Chicago. Trigo caiu 1,95%. E hoje vem subindo aí 0,36%. Lembrando, o trigo tem um suporte na casa dos 6 dólares por bushel. Se perder ali, aí o negócio fica feio. A gente pode ver esse mercado vindo aqui embaixo novamente. Podemos ter essa linha vermelha aqui como referência deste movimento baixista. Para o milho, a gente também teve um movimento de queda ontem, caiu 1,24% e hoje vem caindo mais 0,10%.
está em cima de um suporte. Temos suporte de preço e também da média aqui de 20, que vem dando suporte a este mercado. Se vier a perder aqui, a gente pode ver um movimento mais amplo de queda para esse milho, voltando aqui para dentro para testar novamente a região dos 4,60 dólares por bushel. Parte do dólar contra as principais moedas do mundo. Ontem a gente viu um dólar um pouco mais fraco, caiu 0,08% e hoje vem uma alta de 0,06%. Nas bolsas, as bolsas fortes ao redor do mundo, né, a gente viu uma alta no S&P 500, 0,56% de alta. O mercado está muito otimista devido à possibilidade de um corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos ser antecipada. A gente tem nas apostas da CME que o corte vem já na reunião de março de 2024. Alguns dirigentes falando que ainda é cedo para falar em corte de juros, outros falaram que esperam que o corte seja feito lá para o terceiro trimestre, mas o fato é que o mercado acredita, perante toda uma conjuntura de dados, que esses cortes já vêm em março de 2024. As apostas hoje estão para 70% para um corte de 0,25 em março. E isso também fez com que a Nasdaq subisse, né, a parte da bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos, subiu também ontem 0,43%. Aqui no Brasil, tivemos a nossa bolsa fazendo máxima histórica. Máxima histórica foi feito ontem. O fato é que, anteontem, e ontem a gente teve o fechamento, né, acima da máxima histórica anterior, ou seja, vem forte a nossa bolsa. Algumas questões aqui internas no Brasil, foi passado o projeto de lei para atualização da reforma tributária, então o mercado viu isso com bons olhos. É boa ou não é boa? Isso a gente vai sentir os efeitos mais à frente. O ponto é a sinalização que isso passa para o mercado, que o governo está conseguindo desenvolver algumas pautas, sejam elas boas ou ruins, mas o fato é que está conseguindo ter apoio para conseguir passar esses projetos de lei, e o mercado, num primeiro momento, vê isso como uma coisa boa, e a gente vê um reflexo disso aqui também no Brasil. Outra questão é possibilidade de corte de juros mais próxima no tempo, também dá um fôlego para a China. China com a ideia de que o mundo voltando a consumir mais, diminuindo aí os seus taxas de juros, tende a consumir mais, e a China pode se valer disso. E o grande parceiro comercial que a gente tem é a China. Então, se a China tem realmente esse projeto de retomada econômica, o Brasil tende a surfar essa onda junto. Então, a nossa bolsa aqui segue animada, assim como lá nos Estados Unidos, e também com essas questõezinhas internas que a gente vê aqui. Olhando para a parte de bolsas lá em Ásia e Pacífico, hoje a gente teve um fechamento mais positivo. A gente tem destaque de alta para a bolsa do Japão subindo 1,33% e o destaque de queda fica para a Hang Seng na China caindo 0,68%. Na Europa, majoritariamente em alta, os que caem no momento estão muito próximos do 0 a 0, então um tom um pouco mais otimista. É claro que a gente ainda não tem uma movimentação muito expressiva, nem para cima nem para baixo. Eurostoxx, nosso termômetro aqui da Europa, subindo 0,21% e o destaque de alta fica para o DAX, que é a bolsa da Alemanha. Para a parte de futuros, nos Estados Unidos, temos o S&P 500 subindo 0,09% e Nasdaq 0,04%, uma alta bem tímida. O dólar contra as principais moedas do mundo, já comentei, está lateralizado aqui, subindo apenas 0,01%, sem uma direção clara. E também temos um dólar contra países emergentes, sem direção clara. Sobe contra alguns, cai contra outros. Para commodities não agrícolas, a gente tem hoje o minério de ferro caindo apenas 0,11%, basicamente nada, e o petróleo aí sobe 0,10%, também sem muita direção, né? Um dia mais calmo, né? Mais tranquilo, tanto para bolsas quanto para o dólar. Tende o quê? A ser mais lateralizado, tanto a bolsa quanto o dólar na nossa abertura aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, e a abertura do à vista às 10 horas da manhã.
Parte de agenda, pessoal. Hoje nós temos aqui no Brasil ata do Copom. Aqui o comunicado já trouxe o que a gente pode esperar. Mais um corte de 0,5% na próxima reunião. Banco Central Brasileiro vem fazendo cortes e diz que vai continuar cortando a nossa taxa de juros. Também teremos licenças de construção lá nos Estados Unidos. É aquela velha máxima, né? Dados bons são ruins e dados ruins são bons. Por quê? Se eu tenho mais licenças de casa, quer dizer que o povo está construindo mais, está consumindo mais e a inflação tende a não ceder tanto quanto é necessário para que esses cortes nas taxas de juros sejam feitas mais breve no futuro próximo, né? E a gente tem também dado da ata do Fed, que vai sair às 1h30 da tarde, também tende a não fazer tanto preço. E fora isso, pessoal, não temos mais nada de interessante na agenda. Lembrando, final do ano, investidores ao redor do mundo inteiro tendem a tirar o pé. Então, movimentações menos expressivas, com menos comprometimento financeiro. Guardem essa palavra, porque os movimentos eles podem sim acontecer, mas com menos volume. E o que isso quer dizer? Que a hora que entra o volume, isso pode ser feita uma correção muito fácil e também muito grande. Então os movimentos eles podem acontecer, mas sem comprometimento financeiro não há garantia dessa manutenção desses preços. A hora que os players voltam para o mercado, a gente pode ver uma reversão completa deste cenário. Pessoal, a todos um grande abraço e uma ótima semana.